Afinal de contas, quanto custa uma Kombi na Europa? Eu sempre ouvi dizer que na Europa a Kombi custa caro pra caramba, que custa mais que carro esportivo, que lá isso tudo funciona de outra maneira. Mas eu nunca soube de fato quanto isso custa lá. O que você acha? Custa, sei lá, 10 mil, 20 mil, 30 mil euros, 30 mil dólares, 30 mil libras esterlinas? Então bora ver que hoje eu fiz uma pesquisa muito legal sobre o valor de Kombi na Europa. Mas antes eu vou passar um café porque tá com uma cara de chuva lá fora e ó, vai ficar legal. Café passado, bora falar então do preço das Kombis. Café passado, hoje eu fiz o café aqui, ó, no Pistão, na cafeteira francesa. É muito fácil, eu curto essas coisas porque não precisa ficar carregando nada, você só carrega isso e o pó e tá tudo certo. E a italiana também é a mesma coisa. Bom, enfim, já que a gente tá falando de cafeteira italiana, francesa, não sei o quê, quanto me custa uma Kombi na Europa? Tem um helicóptero passando aqui agora, velho. Não passa helicóptero aqui na roça. Aí como é que vem passar helicóptero agora? Ah, velho. E antes de continuar essa história, eu vou te pedir uma coisa. Se inscreve aqui no canal. É só clicar aí embaixo, tá aparecendo, tem um botão vermelho aí embaixo. Aproveita e já se inscreve aqui no canal. Aqui a gente fala de Kombi, a gente fala da cultura de viagem e principalmente da união dessas duas coisas, sobre pessoas que constroem casinhas dentro de Kombis. Seja muito bem-vindo então e aproveita e se inscreve aí embaixo. Ah, e deixa o like também, hein? Por muito tempo, desde quando eu comecei a ouvir falar de Kombi, todo mundo me fala que as Kombis na Europa custam uma fortuna, custam uma grana, que lá o negócio funciona diferente, lá é de outro jeito. Então eu resolvi pesquisar quanto isso custa de fato, né? Então, desde quando o Ben Paul resolveu fazer a Kombi lá, né, na Alemanha, em 1950 foi quando rodou a primeira Kombi lá na fábrica da Alemanha ainda, né? E no Brasil logo já começou a fazer também, rapidinho, acho que 2 aninhos depois já estavam fazendo Kombi aqui no Brasil. E cara, esse carrinho aqui não mudou muita coisa desde quando começou a ser feito não, quase sempre foi a mesma receita do pão de forma, literalmente aqui, né? Ele foi produzido então de 1950, né, que foi quando saiu a primeira Kombi ainda na Alemanha, e a última que foi feita, adivinha onde foi? Brasil, 2013, né, a Kombi Last Edition, aquela Kombi bonitona lá, metade azul, aquele azul diferentão, e metade branca lá, e com o interior bem diferente, assim, uma Kombi bem bonita, eu acho bonito aquele azul da Kombi. A Kombi, dessa maneira que a gente conhece, ela foi produzida em vários países, né, obviamente na Alemanha foi a primeira a produzir, mas a Argentina também produziu, os Estados Unidos produziu por um período muito curto, o México produziu e a Austrália produziu Kombi. Então, cada uma dessas Kombis tinha algumas características que mudavam, né? Nessas construções aconteciam algumas coisas, algumas características, então tinham alguns modelos ali que as coisas acabavam mudando um pouquinho uma da outra. A própria Filomena, para vocês terem uma ideia de como a Kombi existe no Brasil e existiu por muito tempo desse jeito, a Filomena ela é 2005 e ele ainda é motor boxer. E isso, de certa maneira, era uma gambiarra da Volks, assim, sem parar, para tentar se adequar às normas de emissão de poluente. Na Europa, as normas já estavam muito mais avançadas em 2005, e a Kombi, desse jeito com motor boxer, já não se adequava há muito tempo, eles já não fabricavam isso aí, vixe Maria, acho que desde o final dos anos 70 que já parou de fabricar esse tipo de motor aqui em Kombi, e os caras já evoluíram, foram para outro tipo de motor refrigerado a água, muito mais silencioso e potente. O que a gente precisa saber para chegar logo nessa história aí de quanto custa uma Kombi lá nas Europa? Isso que eu acabei de falar, de ter Kombi no Brasil até 2013, é o único país do mundo que isso existiu. Essa Kombi que a gente conhece, a Kombi T2, né? Ela começou a ser fabricada na Europa em 68 e parou logo em 79. Foi rápido assim, os caras ficaram 11 anos fabricando essa Kombi. E depois dela já veio a T3, que você olha já não dá uma cara de Kombi assim. Vou colocar uma foto da T3 aí para vocês verem. Então essas Kombis que a gente conhece desse jeitão, pão de forma assim, lá na Europa parou de ser fabricada em 79. Então já faz muito tempo. Imagina, né? 79 lá, aqui 2013, cara, tem uma distância de uma vida inteira entre um país terminar de fabricar uma coisa e o outro começar. E claro, o que determina o valor de uma Kombi dessa no mercado são várias coisas, né? Mas essencialmente, o ano que essa Kombi é, né? De que ano que ela é fabricada, uma Kombi muito antiga,
teoricamente vai valer mais, depende de outros fatores também, né? Se ela é original ou se ela foi refeita, né? Se ela foi restaurada e como ela foi restaurada também é extremamente importante. Se ela foi restaurada nos moldes originais e quem a restaurou, isso também conta muito na hora de determinar um valor de uma revenda de uma Kombi dessa lá na Europa. Claro, o estado de conservação dessa Kombi, se ela não foi restaurada ainda, vocês vão ver que eu separei algumas Kombis aqui que não estão nem um pouco legal e o valor é alto, viu? Mas o mais importante de tudo, que vai determinar valor, no caso aqui dessas Kombis quando vão para a Europa, é a raridade do modelo dessas Kombis, cara, desses carros. Como eu disse, em 79 já não fabricavam mais esse modelo na Europa, então isso aqui é raro. E lá eles têm um apreço muito grande, né? Essas coisas viram item de colecionador lá. Se você pega para pensar que existiam modelos que, além de ser uma Kombi, eram modelos especiais, por exemplo, se você pensa na Kombi Westfalia, aquela linda, né, que abre o teto, isso vale muito mais, porque além de ser uma Kombi que já é raro, já é difícil pra caramba de encontrar, é uma Kombi especial, feita por uma segunda fábrica, né? A Westfalia pegava isso e fazia. Então isso torna ela muito mais rara e, obviamente, muito mais cara se você encontrar uma no estado legal. Outras edições especiais que são raríssimas, e essa é uma coisa que o Brasil é incrível nisso, né? A gente tem algumas construções incríveis. É a Kombi Safari, a Kombi que é a casinha, né? De fábrica, assim, que a Karmann Ghia fabricou no Brasil. Isso tiveram pouquíssimas, eu não lembro o número exato agora de quantas Safaris foram feitas. Se você lembra, por favor, deixa aí embaixo. Foram pouquíssimas Kombi Safaris que foram construídas. Então imagina o valor de uma Kombi Safari na Europa. Se aqui no Brasil já é o zóio da cara, caro pra caramba, imagina isso quando vai para a Europa. É exorbitante, muda tudo, né? Vai para outro lugar. Só pra gente ter uma ideia do que eu tô falando, em 2017, uma Kombi 1966, aquela 21 janelas, que beleza, é uma Kombi também extremamente rara, né? Ela foi vendida nos Estados Unidos num leilão, lá os caras curtem leiloar as coisas, né? Ela foi vendida por 302 mil dólares, cara. Cara, é muita grana. Hoje o dólar quanto tá? Isso dá 1,6 milhões, 1.664.000 para ser mais exato. Cara, é muita grana numa Kombi. E essa Kombi que eu estou falando era uma Kombi que, embora rara, uma Kombi restaurada, que passou por processo de restauração, claro que um processo muito organizado, né, muito criterioso, uma restauração linda, ainda uma restauração. A Kombi é restaurada, não era original, e foi vendida por 1 milhão e cacetada aí. É muita grana, né não? Para isso, galera, eu fiz uma pesquisa. E como que a gente pesquisa preço de Kombi na Europa? Os caras, obviamente, têm sites de venda, igual a gente tem no Brasil, né? Eu baixei um aplicativo, então, que se chama, deixa eu ver aqui o nome dele, Auto Scout, acho que é Scout que se fala, 24. Esse aqui é tipo o Web Motors dos caras. É lá que estão todos os equipamentos que eles têm para vender. E eu separei aqui, então, 6 Kombis pra gente dar uma olhada. É legal ver que, por exemplo, essa Kombi que a gente tem no Brasil, teto alto, porta de correr, isso nunca existiu na Europa, cara. Na Europa o que existia lá, na T2 deles já, ela era ainda o teto baixo, igual a gente tem no Brasil aqui, só que ela já tinha porta de correr, já tinha aquela aleta de entrada que tem lá atrás, de ar, né? E acho que era isso, era a única diferença, assim, mas já a porta sempre foi de correr lá, cara. É muito antiga essa história da porta de correr lá, só que ainda com o teto baixo. Então, o Kombi com motor a água na T2, nesse corpinho aqui, nunca existiu lá. Isso aí não. Foi existir Kombi com motor a água, que são as Transporters, né? Que até hoje existe. Existe Transporter, a T6, já estão na T6, T7, se eu não me engano, que são, na verdade, vans da Volks que nunca vieram para o Brasil. Então, vamos dar uma olhada aí nas Kombis que eu separei pra gente ver. Vou fazer o seguinte, vou dar mais barata para mais cara, para vocês verem do que eu tô falando aí, que tem Kombis que não são nada incríveis assim não, e tá o zóio da cara. A Kombi mais barata da seleção aqui é essa Kombinha T2 e que muito provavelmente veio do Brasil ou do México, foi uma importação. Por quê? Porque ela tem a porta de abrir ainda, isso na Europa nunca aconteceu. Essa Kombi aqui então, ela também não tem a aleta lá atrás, tem o vidro redondinho. Essa Kombi aqui certamente ou era brasileira ou mexicana, enfim, ela é importação, ela não é da Europa. E se você ver as fotos dessa Kombi, ela não tem nada demais, ela tá legal assim, tipo legal igual tá a Filomena, tipo, tá ok. Não é uma raridade, para eles tudo bem, mas aqui no Brasil não é nenhuma raridade, nada demais. E essa Kombi aqui tá à venda por 166 mil reais, 25 mil euros, com o euro do jeito que tá hoje em dia. Essa Kombi então tá à venda 166 mil reais, cara, é uma paulada, né? Vamos ver a próxima aqui então. A próxima é interessante, ó, é uma T2 também, 7 pessoas.
Essa daqui já é uma versão europeia, pelo que dá pra ver aqui, né? Tem a aleta lá atrás, construída por lá mesmo. Inclusive tá com placa da Europa aqui, tudo tranquilo. E essa daqui ela tá bem acabadinha, cara, tá judiada a Kombi, hein? A pintura tá detonada, dá pra ver nas fotos que ela não tá legal assim não. E ela tá à venda por 26.850 euros. Isso dá 179 mil reais. É uma paulada, né? Por uma Kombi que tem coisa pra fazer pra caramba ainda. A próxima tá num preço legal, assim, ó, é uma T2, uma Kombi, eu só me ativo essa T2 aqui nessa pesquisa, tá? Não entrei no mérito das corujinhas, corujinha o preço é mais alto ainda, tá? Então aqui, ó, uma Kombi T2, bonita de lata, ajeitadinha, nas fotos dela tá bem legal. Fala aqui que tá com 12.500 km, muito provavelmente esse motor foi feito, geralmente eles explicam aqui que o motor foi feito. E ela 36.900, 246 mil reais, uma grana, né? Agora vamos para uma Kombi que eu achei super interessante aqui, ó, porque é uma Kombi super simples aqui no Brasil. Uma Kombi de carroceria cabine dupla. Ok, a cabine dupla é um pouquinho mais difícil de achar, mas ainda acha aqui no Brasil. Nada demais. Essa aqui é a gasolina, nem motor diesel é, porque aqui é mais raro ainda o motor diesel nela. 40 mil euros. Então 40 mil euros, 266 mil reais. É, ó, e tem coisa para fazer nessa Kombi, viu? Tá bonitinha, mas tem coisa para fazer que dá para ver com as fotos aqui que... né, não é nada demais. E agora eu separei duas aqui. Essa penúltima aqui eu tenho um carinho especial. Porque a outra é uma Kombi muito rara, que eu deixei para primeiro lugar. Mas essa daqui é uma Last Edition, brasileira, inclusive. Logicamente que é brasileira, porque só foi feita aqui uma Last Edition, né? E então ela tá aqui, uma Kombi, a mesma Kombi que a gente tá acostumado a ver aí sempre, só que ela tem todo o rolê aí dela ser, né, a Last Edition. Foi o último modelo que foi fabricado no mundo desse tipo de Kombi, pela bagatela de 50 mil euros. Isso aí dá 333 mil reais. Cara, 333 conto é uma casa já, uma casa da hora, uma casa razoável, assim, bem legal. Razoável nada, uma casa legal, dependendo do lugar, casinha com piscina já, dependendo da cidade, se for uma cidade mais simples, dentro de condomínio ainda, hein? Legal, se for em São Paulo você não compra nada com isso, mas enfim, no interior aqui onde eu moro, dá pra comprar um casão legal já com 333 mil, então começar a comprar uma coisa da hora. E olha aí, tem outras, não tem muitas aqui no AutoScout Kombis assim, mas Kombi a água, né, Kombi com motor a água comum aí, 2012, que rodou no Brasil, 2011, 2006 até 2013, tem algumas, e todas elas são bem caras, lógico que não no preço de uma Last Edition, que é uma paulada, mas todas elas têm um preço bem alto. E eu deixei a mais cara, logicamente, por último, que é uma Kombi T2 também, europeia, aqui dá pra ver, né? Que é um modelinho já feito pela Westfalia, que a Westfalia pegava, né? Refazia essa Kombi com toda a estrutura pro camping, que ela é uma camper, originalmente vinha de fábrica já assim, e ela tá por 62.500. 62.500 dá 413 mil dólares. Essa é a mais cara que tem no AutoScout hoje, aqui no site. Às vezes eles atualizam bem rápido e você consegue ver outras Kombis, às vezes até bem mais caras do que essa. Mas olha aí, 413 mil reais. Ok, é uma Kombi super rara, um estado de conservação incrível. E vai chover de novo. Mas, cara, é quase R$500 mil numa Kombi. Eu sei que, logicamente, esse é um caso especial. Mas se você pega Kombis muito parecidas com as nossas que a gente roda no Brasil, não tem nenhuma por menos de 100 mil reais. E aí eu sei o que você está pensando agora. Nossa, eu vou vender minha Kombinha e vou mandá-la para a Europa. Pois é, amigo, conheço pessoas que fizeram isso já no Brasil. E claro que o procedimento não é tão simples assim, né? Você tem que ter todo um rolê, todo o desembaraço aduaneiro, que não é fácil. Você tem que pagar uma série de impostos. Não é simples entrar com um carro antigo na Europa por conta da legislação que eles têm, né? Agora é uma cigarra. Hoje tá bom para gravar, hein? Claro que não é fácil entrar com um carro antigo assim na Europa, até por conta das questões ambientais, né? Lógico, vai entrar como carro de colecionador, isso aqui lá na frota deles, mas é uma questão muito complicada. Tem pessoas no Brasil que fazem isso, que o trabalho delas é negociar essas Kombis na Europa, vender para lá. A margem não é tão grande quanto a gente pensa que é, não. Claro, tem uma boa margem, mas não é um absurdo. Tipo, com certeza o cara que compra a sua Kombi aí por 20 mil, 30 mil, ele não vai conseguir vender isso lá, ele perde muito dinheiro, muita coisa acontece. No meio desse caminho aqui do Brasil até ela chegar lá, vai muito dinheiro nessa história. Galera, gostaram disso? Eu tava bem curioso para ver esses números aí, porque eu pensava que era caro, mas eu não pensava que era tão caro. Eu fiquei até assustado. E é muito maneiro saber que a Kombinha ainda vale tudo isso lá. Tem os dois lados da moeda, é muito legal ver, né, que vale tudo isso lá. E tem outro lado que elas vão todas embora do Brasil. Bom, se você gostou desse vídeo, se inscreva aí no canal e compartilha ele com os amigos, beleza?
Tem muita gente que gostaria de ter essa informação aí e não tem. Um grande abraço, galera. E se inscreve, hein? Não vai me esquecer. Mano, você falou 17 minutos, Fabu. Pelo amor de Deus, mano. Você fala pra caramba, hein? Parece professor, credo. Vamos desligar isso aqui.